E nós queremos continuar agora a nossa conversa sobre esses temas chamados essenciais. Eu quero começar com uma pequena frase. Essa frase diz: quanto maior a crise que nós enfrentamos, mais consolidados precisam estar os nossos fundamentos. Quanto maior a crise que enfrentamos, mais consolidados precisam estar os nossos fundamentos. Um bom fundamento não garante, e ele não é sinônimo de que as dificuldades elas não irão surgir. Mas um bom fundamento garante que nós não iremos sucumbir diante das lutas que nós temos. A gente não pode evitar que as tempestades elas surjam, mas nós podemos estar preparados para elas. Aliás, falando em tempestade, esses nossos novos tempos, os tempos atuais, quem sabe se assemelhem muito a grandes tempestades. Nós temos tempos muito instáveis. Esse nosso tempo é desafiador. A gente olha para o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem ideia de quando isso tudo vai terminar. Mas o fato é que são os tempos que nós temos e não adianta ficar reclamando, não é? A gente precisa dar um jeito nele. Algo que tem me chamado a atenção nos nossos tempos atuais é a quantidade de notícias que são lançadas todos os dias. Seja por rede social, seja pelas mídias que a gente tem aí à nossa disposição. Então, todos os dias nós somos bombardeados com respostas, com notícias, com possibilidades, novas direções a cada novo dia. Isso vem numa velocidade inacreditável. Você abre um site de notícia, faz o teste um dia. E praticamente em questão de algumas horas, as notícias já mudaram. Algumas são desmentidas, outras são novas que elas chegam para nós. E eu nem vou falar aqui nessa noite sobre as redes sociais. Quem sabe você seja adepto do Facebook ou do Instagram. Então, a cada rolada de tela que nós temos, é uma grande quantidade de notícia, de informação, de direção, isso num tempo que passa voando. Mas o fato é que quantidade nem sempre é qualidade. E pensando agora nessa quantidade de informações que a gente recebe todos os dias, me chama a atenção, talvez você nos assistindo seja de uma geração anterior à minha, onde talvez você tinha, há uns bons anos atrás, através do jornal. Um jornal que era publicado diariamente, em alguns lugares semanalmente. Então você abria aquele jornal e você tinha uma quantidade X de notícias, uma vez por dia. Se você é nostálgico por jornal, deve estar emocionado nesse momento, fica bem à vontade. Tem gerações, por exemplo, que elas foram muito acostumadas com o rádio. E ali já tinham muitas informações, quem sabe durante o dia inteiro. Informações, seja da cidade, seja do estado, seja do país. Mas ainda eram poucas notícias sobre o mundo todo. Então, do jornal para o rádio, a gente começou a ficar muito mais informado. Agora, se as informações e as possibilidades, elas eram limitadas, hoje em dia, ano 2021, em 2 cliques, você descobre tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Seja verdade, ou seja as famosas fake news. Tem informações e verdades de acordo com o teu gosto, inclusive. Tem notícias que elas são manipuladas para que você e a gente se agrade. E, aliás, fica um parênteses entre nós, né? Nesse tempo político, o que mais a gente vê aí é a distorção também, né? Então, está complicado. Então, nós temos respostas, nós temos informações manipuláveis, não necessariamente todas que nós lemos são reais. Quantas notícias a gente recebe e a pessoa daqui a pouco diz, me desculpa, foi uma fake news, me enganei. Então, a gente está vivendo no mundo das informações, das possibilidades, das respostas. Mas a minha pergunta para nós essa noite, será que todas as respostas que nós vemos por aí, será que elas são confiáveis? Será que elas são informações reais ao ponto da gente tomar essas verdades para a nossa vida?
e ela ser o fundamento e o alicerce para a nossa caminhada? Será que tudo aquilo que você está enxergando na rede social, nas mídias, nos veículos de comunicação, será que tudo o que você vê é fundamento para a tua vida? Por isso quero destacar de novo essa frase: quanto maior a crise que nós enfrentamos, mais consolidados precisam estar os nossos fundamentos. E a pergunta para você e para mim nessa noite: onde você tem colocado os fundamentos da tua vida? Onde é o fundamento? Para que você consiga hoje olhar para o amanhã com esperança e continuar caminhando. Qual que é o alicerce? Você tem colocado o alicerce da tua vida em algum noticiário ou jornal? Que em alguns momentos podem ser muito tendenciosos e até parciais. Alguns são. Alguns são muito sérios, alguns nem tanto. Quem sabe em postagens nas redes sociais que você vê por aí? Ou quem sabe o alicerce da tua vida está numa corrente mandada pelo WhatsApp. E está cheio de novo. E eu não quero aqui de maneira nenhuma, eu quero que fique bem claro, de maneira nenhuma, negar a importância dos veículos de comunicação. Eles são importantes, são essenciais, sem dúvida. Mas a minha pergunta, será que nós temos usado eles com sabedoria e procedência? Eles têm sido informativos para a nossa vida ou base para a nossa vida? Tem dois modos diferentes de a gente enxergar tudo que está por aí. Eu quero te lembrar que para nós que estamos em Cristo, existe uma orientação, e uma orientação que ela é imutável. Uma verdade que ela não muda, não importa a época que nós estamos, não importa o meio de comunicação que é usado, não importa o cenário que nós temos hoje, amanhã ou depois de amanhã, ou 50 anos atrás. A palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus continua sendo a mesma, não importa a época e o meio, ela continua real. E por isso a minha pergunta para você: o que tem orientado a tua história? Qual que é o fundamento da tua vida? Qual que é? E nós queremos conversar um pouquinho nessa noite sobre esse nosso tema previsto: persevere na palavra. Olhar para a palavra. E eu quero compartilhar com você nessa noite, brevemente, um texto bíblico. Um texto que relata uma história de um rapaz jovem chamado Timóteo. Um rapaz jovem, mas que já era líder de várias pessoas. Quem sabe em vários momentos questionado pela sua pouca idade, diante do papel que ele exercia. E tem um homem chamado Paulo. Paulo é um dos personagens que aparece muito no Novo Testamento. E esse Paulo, como um grande líder sobre a vida do Timóteo, ele vai exortar e vai orientar esse Timóteo, para que o Timóteo siga a sua jornada de uma maneira coerente e firme, mesmo em meio aos problemas que ele enfrenta. E o texto previsto é 2 Timóteo. Se você quiser acompanhar a leitura, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 14 até o 17. Onde vai nos ser dito, então o título já vai dizer, recomendações de Paulo para o Timóteo. Paulo vai dizer: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e também para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até aqui essa pequena leitura de Timóteo. Então agora esse homem chamado Paulo vai chegar para esse jovem Timóteo e vai dar algumas dicas, algumas diretrizes para a vida do Timóteo. Paulo vai trazer à tona para o Timóteo questões que são essenciais
para o seu papel como líder, como cristão, sobre alguém que ama Jesus. Eu quero destacar 3 detalhes sobre esse nosso texto, porque no começo dele vai começar dizendo: permaneça nas coisas que você aprendeu. Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu. E talvez a pergunta que fique para nós é: de quem ele aprendeu? O próprio texto responde dizendo que Timóteo aprende essa verdade desde criança na sua própria casa. Um pouquinho antes do nosso texto, em 1 Timóteo capítulo 1, o texto vai dizer: eu recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro ele habitou na sua avó Lóide e depois da sua mãe Eunice. E eu estou convencido que também habita agora em você. Então, de vó para mãe, para o Timóteo. Aprendeu de casa. Timóteo que aprende da sua casa. Quem sabe também o Timóteo aprendeu com vários líderes que ele teve na sua trajetória, assim como ele aprende agora do próprio Paulo. E quando esse detalhe ele me saltou muito aos olhos na leitura desse texto, porque um dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia é que, assim como há famílias que acham que a escola precisa educar os seus filhos, e vamos ser sinceros, né? Tá cheio de gente que pega seus filhos e diz: lá na escola eles vão aprender a ser educados, manda para a escola. Também há pessoas que hoje em dia elas terceirizam a fé cristã e elas jogam a fé cristã a ser aprendida para a igreja. Tem alguns, inclusive, que mandam seus filhos para a igreja, achando: bom, lá na igreja eles vão ensinar a educação para os meus filhos. Eles estão incomodando muito em casa, vamos mandar para a igreja. Desculpa, mas isso é desculpa para uma falta de educação que nós demos para os nossos filhos. E não adianta jogar isso para a igreja resolver. Não é o caminho. Então agora o Timóteo vai dizer que ele aprende isso de casa. E esse aprender de casa me parece que está caindo cada vez mais em descrédito. Porque talvez a gente consiga contar hoje nos dedos as famílias que ensinam de casa os seus filhos a orarem, a lerem a palavra, a confiar em Deus. E eles vão dizer: faz isso lá na igreja, vai para a igreja, mas aqui em casa a conversa é outra. Uma outra tendência dos nossos tempos é que as famílias não querem mais ensinar seus filhos na fé cristã. E eles acham que quando essas crianças ou adolescentes forem adultos, eles dizem: quando eles crescerem, eu vou deixar que eles decidam. Eu quero que eles descubram por conta própria quem é Jesus. E aqui fica um alerta. Toma cuidado. Toma cuidado, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Nem tudo que se aprende por aí tem a ver com o Evangelho. E muito menos com valores da própria palavra. Então, você deixar teus filhos até os 16 anos, 17, 20 anos, ou 10 anos, não sei, e dizendo assim: não, espera que um dia eles vão descobrir isso sozinhos. Desculpa, mas esse papel é seu e é meu. Esse papel é nosso. Ensinar os filhos de casa sobre quem é Jesus. Ensinar os valores bíblicos desde a infância não é opressivo, é privilégio. Ensinar valores bíblicos desde a infância não é opressivo, é privilégio. É privilégio e responsabilidade nossa como famílias, nós ensinarmos na nossa casa. E esse, primeiramente, é um papel que nos cabe, não da igreja. A igreja, sim, ela está presente para nos auxiliar na caminhada, sem dúvida. Mas, desculpa, não é terceirizar para a igreja. Quero contar rapidinho uma pequena história. Tive semana passada na casa dos meus pais, tempo de Páscoa. Graças a Deus foram vacinados já, então foi um pouco mais tranquilo. E nós tivemos um tempo de ceia em conjunto. E depois de nós termos a ceia, estava meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, minhas filhas, também minha avó. E eu provoquei uma conversa dizendo: por quê que nós podemos ser gratos hoje? Vamos olhar para a nossa história e ver o que Deus fez por nós. E teve uma fala do meu irmão que chamou muita atenção, e ele disse: eu preciso agradecer ao pai e à mãe, porque se a gente valoriza estar junto aqui nesse dia,
Isso vem deles. A gente aprendeu de casa que isso era importante. Aprendeu de casa. Então, se a gente não ensina de casa, qual que é a lembrança que a próxima geração vai ter? Aprender de casa. Aprender no nosso lar. Aí você talvez vai me dizer, mas eu nunca aprendi isso da minha casa. Eu quero dizer, então faz a diferença hoje. Se você não teve esse privilégio, não prive sua família de ter isso. Ensine teus filhos, ensine tua família, fale da palavra, tenha um tempo devocional juntos. Caminhada com Cristo não é só no templo, mas no ordinário do dia a dia. E o Timóteo aprende os valores da palavra desde a infância, na sua casa. E isso está plantado no coração. Por isso Paulo diz, Timóteo, permaneça. Permaneça agora naquilo que você aprendeu. Timóteo, fique firme. Fique firme mesmo que as coisas ao teu redor podem não estar muito boas. E esse permanecer tem a ver com essa convicção. É você não abrir mão de tudo na primeira oportunidade que aparece. Ficar firme é não abrir mão na primeira tempestade quando ela surge e a gente joga tudo para o alto, cruza os braços e diz, não quero mais. Não quero mais. Trazendo um pouco para a nossa realidade, quantos são os casos que nós ouvimos de pessoas que jogam o seu casamento fora, na primeira crise que chega, e diz, não quero mais. Quantas pessoas descartam uma boa amizade, uma amizade verdadeira, na primeira briga que chega e a gente diz, não quero mais me relacionar com você. Quantas vezes as pessoas têm colocado Deus no banco dos réus, porque nem tudo vai como a gente quer, e diz, Deus é culpado, culpa de Deus, e eu não te quero mais. A gente mais parece criança mimada, né? E cruza o braço e diz, não vou orar mais também. E não vou mais ler a Bíblia também. Aí Deus vai ver o que é bom. Desculpa. Deus continua sendo Deus. Quantas pessoas trocam de igreja? Porque a igreja não é como eu quero ou como eu gosto. E ai do Fernando botar uma música que eu não gosto no louvor. Aí eu vou embora. Aí eu cansei. No fim das contas, nós lidamos com a vida como se fosse um verdadeiro supermercado. Eu não gosto, pego uma outra opção e sigo a vida. E a gente faz isso inclusive com o próprio Deus. E diz, Senhor, o Senhor não me agradou mais, agora vou seguir adiante. Permanecer firme, mesmo que as coisas não vão bem. Permanecer. Aliás, se a gente firmar a nossa confiança em pessoas, em movimentos, em ideologias, ou a gente cria expectativas irreais e sobre essas coisas nós colocamos a nossa esperança, desculpa, mas jogar para o alto realmente acho que é a melhor opção. Acho que é a melhor. Quando nós estamos firmados em valores eternos, não quer dizer que a vida seja fácil, sem problemas, sem lutas, mas nós conseguiremos seguir adiante, sem jogar tudo para o alto. Vai ser difícil, mas a gente vai dizer, eu continuo firme, porque eu estou alicerçado no lugar certo. Timóteo, permaneça firme naquilo que você aprendeu e tem convicção, apesar das lutas ao teu redor. Mas aqui não é qualquer convicção, é uma convicção que é plantada no coração do Timóteo, a convicção é a palavra. É o Evangelho, é a boa notícia. Essa lei que ele aprendeu o Antigo Testamento de casa, aprendeu a Torá de casa. Fica firme não em qualquer coisa, não de novo em ideologias, não em verdades que vêm e que passam, mas ele diz, Timóteo, fica firme na palavra. E por que na palavra? Porque essa escritura é a palavra do próprio Deus. A Bíblia que você tem, seja ela impressa, seja ela no celular, ela é a palavra do próprio Deus. Isso é algo fenomenal. Saber que o texto que nós temos escrito, isso que você tem na tua mão, isso aqui é a palavra do próprio Deus. Isso aqui não é invenção, isso aqui não é historinha, isso aqui não é livro de prateleira, isso aqui é a palavra do próprio Deus. E Paulo diz, Timóteo, firma a tua vida nessa palavra eterna. Tem pessoas que elas vão achar, por exemplo, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento não vale, porque lá tem muitas leis,
Tem muita ordenança, tem umas histórias bem difíceis de entender. E a gente pensa, vale mais a pena olhar para o Novo Testamento, né? Porque lá tem Jesus Cristo, tem o amor, tem curas, tem milagres. Eu concordo contigo, é lindo ler o Novo Testamento. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele nunca jogou fora o Antigo Testamento. Jesus nunca jogou fora a Escritura. Mas, inclusive, Jesus era um cumpridor extremo da palavra. Inclusive, Jesus deixou bem mais rígido. Tem uma história que é contada, por exemplo, sobre adultério. Diz, olha, vocês conhecem a lei, fala, não adulterarás. Mas Jesus vai dizer, eu quero te dizer que não é só o ato físico do adulterar em si, mas quando você deseja, cobiça, sem nem fazer nada, você já está em adultério. Então, se você está achando que o Novo Testamento é mais leve que o Antigo, Jesus radicalizou a lei, deixou ainda mais difícil ser cumprida. Então, essa Escritura, ela é a palavra do próprio Deus. E essa palavra, tanto o Antigo Testamento como o Novo, eles apontam para um só lugar, um só centro. E o centro de toda a palavra é Jesus Cristo. Então nós temos no Antigo Testamento os profetas, a gente tem a lei, tem a sabedoria. Isso tudo aponta para um só lugar, para Cristo. Todo o Novo Testamento, aquilo que era no tempo de Jesus e o pós-Jesus, por exemplo aqui o texto de Timóteo, tudo aponta para um só lugar, Cristo. Então tudo aponta para Cristo. O centro da Escritura é Jesus. E toda a lei de Deus, ela pode ser resumida em 2 mandamentos. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ama ao Senhor, ama o próximo, ama Jesus, ama as pessoas. E essa palavra de Deus, seja ela Antigo Testamento ou Novo, ela nos repreende, o texto vai dizer em Timóteo. Ela nos corrige. Essa palavra nos ensina, ela nos direciona. Por isso nós não podemos manipular essa palavra conforme o nosso desejo ou a nossa vontade. Não é pegar na Bíblia agora e dizer, isso aqui eu quero, e isso aqui eu não quero, isso aqui não me agrada. A nossa postura diante da Escritura é de obediência, de submissão, diante da vontade do próprio Deus. E aí vou exemplificar, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre Deus ama as pessoas, a gente vai dizer, eu quero porque eu me sinto amado por Deus. É lindo mesmo. Quando a Bíblia fala sobre esperança no tempo da crise, a gente olha para isso e diz, Senhor, esperança em meio à crise, graças a Deus. Mas quando ela começa a falar em pecado, a gente diz, não, isso aqui é uma outra conversa, isso aqui eu não quero. Quando a Bíblia mostra um padrão bíblico do que Deus quer da humanidade, as pessoas vão dizer, não, isso aqui é ultrapassado. Amor, beleza. Lei, não, ultrapassado. Isso aqui é ultrapassado. Quando a palavra nos confronta, não, isso aqui não vale mais para os nossos dias. A gente manipula conforme a nossa vontade. Desculpa, mas a Bíblia ela não é discurso motivacional. A Bíblia não é horóscopo gospel, que você pega um versículo e diz, pronto, agora Deus falou comigo. Não é desse jeito. Ela não é 3 passos para você ser feliz. Dizer, pronto, agora existem 3 passos mágicos, serei feliz. Ela é a palavra do próprio Deus, ela é fundamento, ela é direção, ela é verdade para a nossa caminhada. A Bíblia não é somente uma história antiga, mas ela é uma só história, a história da humanidade, do início e do fim de todas as coisas. E nós temos uma moldura, quando o Gênesis mostra que Deus cria todas as coisas, e nós temos em Apocalipse Deus recriando todas as coisas, restaurando tudo. Nós temos uma moldura de Gênesis a Apocalipse, e nós estamos dentro dessa história. Nós temos o começo e o fim da humanidade, e nós dentro dela. Então não é uma história, isso aqui é a nossa história. É a nossa história. Conhecer essa palavra, conhecer a nossa história, receber a direção do próprio Deus para nós. Se você tem recorrido às Escrituras somente para dar uma animadinha no teu dia, a Bíblia não é uma opção. Ela sim anima, não tenho dúvida. Mas se a gente só vai a ela para ser animado, no mínimo questionável. Porque essa palavra ela nos confronta, ela nos anima, mas também confronta. Ela ensina, nos exorta.
Não tem a ver com bem-estar, tem a ver com uma verdade para a humanidade, uma verdade para você e para mim. Ela confronta, mas ela também mostra o amor inexplicável de Deus. Eu não quero que você saia. Eu não quero que você saia daqui achando que eu estou falando mal da Bíblia. Ela exorta e ensina. Fique claro. Mas a Bíblia também, ela nos mostra esse Deus amoroso por nós. É que esse Deus que tem um amor inexplicável pela sua humanidade, tem um amor inexplicável por você e por mim. Essa palavra, ela fala de uma graça imerecida, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por você e por mim. Imerecido. Quando nós recebemos o perdão restaurador de Cristo. Fenomenal. Fenomenal. Então a palavra, ela tem o lado do confronto de nos ensinar, ela tem a graça que nos aponta para a misericórdia de Cristo, ela nos mostra pela lei que a gente não dá conta e ela aponta para Cristo que deu conta por nós na cruz. Nós não iremos dar conta, quem deu conta foi Cristo, na cruz do Calvário, por você e por mim. Por isso Paulo vai dizer para o Timóteo que essa Escritura o torna apto para viver. Olhar para a Escritura ensina o Timóteo na hora do medo, na hora da crise, na hora da indecisão. Orienta. Procure, se baseie nas Escrituras, não nas opiniões e noticiários que muitas vezes vê por aí. Não estou falando contra o noticiário de novo, mas estou falando que existe uma verdade eterna, disponível para nós há muito tempo. Porque assim como pais ensinam seus filhos no que é correto, Deus também nos ensina a nós levarmos a nossa vida de acordo com a vontade dEle. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa. E onde nós descobrimos qual que é essa verdade? Conhecendo a palavra. E talvez você pense, mas a vontade de Deus, ela vai contra aquilo que eu quero. Ela tem horas que ela é muito ofensiva para o que eu quero fazer. Ela é ofensiva contra o que eu gosto, contra o que eu sinto. Desculpa ser franco, mas o problema não está na palavra. O problema está em nós, falhos e pecadores. Por isso Paulo vai dizer, Timóteo, siga a palavra, se baseie na Escritura, fique firme naquilo que você aprendeu, permaneça na palavra que chegou até você, viva um relacionamento com Deus essa história, olhe para Jesus que veio, morreu e ressuscitou, olhe para Cristo. Não naquilo que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente deseja, não naquilo que a gente sente, não nas últimas tendências, não nas fake news, firmados e perseverando na palavra. Na palavra. E essa palavra, ela precisa sair da caixinha do nosso conhecimento intelectual e adentrar na profundeza do nosso coração. É mais do que conhecer na teoria, mas é viver um relacionamento com Ele. Que essa verdade do Evangelho repouse no nosso coração. Conhecer a Jesus é um relacionamento, oração, leitura da palavra, comunhão, firme-se em Cristo, permaneça na palavra. Fica na palavra. De novo, os nossos meios de comunicação, eles são muito especiais, eles têm muito a acrescentar, nos ajudam muito, mas olha com sabedoria para onde você está se nutrindo. Dá uma olhada se é uma notícia que ela é real ou se ela é totalmente ideológica, tendenciosa. Que Deus te deu o crivo para escolher o que você vê na TV, na internet. Que ela seja informação para você e para mim. Eu tenho lido noticiários todos os dias, mas a gente tem que ter crivo. E o problema é quando o noticiário, eu não estou falando agora só do nosso tempo de pandemia e tudo mais, mas quantas notícias que são lançadas por aí que vão totalmente contra a palavra. É complicado. A gente joga a nossa palavra fora, a palavra de Deus fora, a gente joga a Bíblia fora. Na primeira notícia empolgante que a gente vê, que pode não ser real. Tem valores que são bíblicos, são eternos, imutáveis, e esse a gente não pode abrir mão. A gente falou no comecinho sobre a quantidade de informações que a gente recebe por aí, aquelas que a gente se nutre todos os dias. Mas a minha pergunta para você, paralelo a isso, eu quero dizer, continua vendo notícia, continua se informando, cara, é especial, é importante. Você não pode ver alienado do mundo, leia sim. Mas será que nós ainda olhamos para a palavra
buscando informação e orientação para a nossa vida? Será que nós temos nos orientado pela palavra eterna de Deus? Ou somente pelas verdades pós-modernas que são lançadas todos os dias? Onde a mídia muitas vezes, joga valores eternos fora. Muitas vezes. Você tem olhado para a verdade da palavra, que é imutável. Essa palavra que é verdade, que ela é real, que ela é eterna. Sabe o que é incrível? Nós temos diante de nós a resposta. Nós temos diante de nós o Criador do início da humanidade e daquele que irá encerrar a história da humanidade. E a gente não procura mais Ele. Cara, isso é lastimável. Lastimável. A Bíblia parece que virou adereço, a palavra virou adereço. Por isso eu retomo a frase do começo: quanto maior a crise que nós enfrentamos, mais consolidados precisam estar os nossos fundamentos. Se os tempos são difíceis, são. Mas qual que é o teu fundamento? Em tempos tão instáveis, você pode se firmar na tua vida, nos noticiários, nas tendências, nas novas verdades, nesse mundo de pós-verdade. Você pode basear toda a tua vida e dizer: pronto, encontrei a resposta da minha vida, ela veio por uma corrente do WhatsApp. Tem coisa boa, mas tem coisa que não é lá tudo isso. Mas eu quero te convidar nessa noite, a você e para mim, para a gente olhar e se fundamentar na palavra. Por isso eu quero te convidar nessa noite: persevera na palavra. Busque. Sério, abre tua Bíblia, busque, leia a resposta de Deus para a tua vida. Ensine essa palavra na tua casa, leia um texto bíblico, faça um devocional, mostre para a sua família como a Bíblia e a história de Deus é importante na tua história. Senão vão ter outros valores que vão ser colocados no lugar. Então, busque, leia, ensine, conheça, se deixe confrontar. Não vai armado contra a Bíblia, dizendo: a Bíblia vai dizer o que eu não quero ouvir, então eu não vou ler. Besteira! Se deixa confrontar. Porque é melhor a dura verdade de Deus do que a doce mentira do inimigo. Mais vale a dura verdade de Deus do que a doce mentira do inimigo. A palavra de Deus que nos ensina, nos molda, nos move. Mas será que a gente quer ser ensinado? Persevere, descanse, confie. Se Deus falou que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos, Ele estará. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele não brinca com você. Palavra de Deus que mostra qual a vontade de Deus para nós. E em um mundo que está mudando a cada dia, nós temos o privilégio de nos firmarmos em algo que nunca muda. Tecnologia mudou, cidade mudou, a história muda a cada dia, mas nós temos um Jesus Cristo. O Jesus Cristo e a sua palavra, que é a mesma ontem, hoje e para sempre. Se você quer uma verdade para a tua vida, se firma, persevera na palavra. Continua pesquisando, continua lendo, não falei nada contra isso, mas não foge da palavra, porque ela é verdade de Deus, para a tua vida, para a minha e para a história da humanidade. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio, e Deus, é um privilégio nós termos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela está disponível para nós, para ser lida, Senhor, para ser ouvida, para ser compartilhada, para ter tempo de culto online, Pai, que privilégio! Privilégio, Pai. Mas, Senhor, Tu sabe como é difícil, Deus, dentro da nossa casa, a gente viver esse Evangelho, falar dessa palavra para os nossos filhos, falar dessa verdade para o nosso marido, esposa, pais, avós, quem mora com a gente, nossa república, Pai. Dentro, um monte de gente estudando juntos, e é difícil, Senhor. Mas eu quero te pedir que assim como a gente tem coragem, Deus, de compartilhar um monte de notícia por aí, que não nos falte coragem e ousadia para anunciar a verdade eterna, Jesus Cristo, o Salvador e a sua palavra. Que isso venha de casa, Pai. Se a gente não teve isso em casa, que a gente comece hoje fazendo isso na nossa casa.
que no meio de um mundo tão bagunçado, com tantas verdades, tantas mentiras, tantas informações distorcidas, que acabam se sobrepondo a notícias sérias sobre a pandemia, sobre vacina, notícias sérias que vão sendo ofuscadas por um monte de baboseira, um monte de mentiras. Está difícil, Senhor. Que a gente tenha crivo naquilo que a gente lê, o que a gente compartilha, mas que essas notícias nunca tomem o lugar da Tua palavra, que é a mesma ontem, hoje e para sempre, com pandemia ou sem, com perseguição ou não, com certeza ou com dúvidas, com medo ou com coragem, Tu és o mesmo, o nosso Deus, o nosso Senhor. E o meu clamor, Pai, nessa noite, nos transforma através da Tua palavra. Que nós sejamos um povo, Deus, que Te busca com amor, com paixão, com ousadia. Obrigado porque a Tua verdade é eterna, Senhor. Que isso mude a nossa vida, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.